Carlos Barroso com o debate de cena política. O programa continua no debate das eleições municipais. A disputa da Prefeitura de Belo Horizonte envolve mais de uma dezena de nomes. Porém, vários deles devem retirar a candidatura, por não ter densidade eleitoral ou mesmo para comparecer ao balcão de negócios de alianças e composições. O PT, partido no governo do Estado, ocupou o poder na capital por mais de 20 anos, diretamente com prefeitos petistas ocupando na posição de vice, como ocorreu no primeiro mandato do atual prefeito Márcio Lacerda. A legenda diz que quer a cadeira de volta, mesmo com a crise que o partido enfrenta. O pré-candidato do PT é o deputado federal Reginaldo Lopes. Oriundo do movimento estudantil, foi o deputado mais votado em Minas na última eleição, com 310 mil votos. É formado e pós-graduado em economia. Está no 4º mandato federal. Presidiu o PT no estado. E foi ainda coordenador da bancada de Minas, em Brasília. Também convidado o jornalista e escritor Maurício Lara. Trabalhou na Rádio JB, na TV Manchete e nos jornais Hoje em Dia, Estado de Minas e Jornal do Brasil. É diretor do Instituto Ver, autor de vários livros. O último lançado tem um título sugestivo: O Filho do Corrupto. Muito prazer em receber o deputado, prazer em receber o Maurício Lara. Ambos já vieram aqui ao Cena Política e é um prazer sempre recebê-los aqui. Começando o debate, deputado, o PT está hoje no olho do furacão das denúncias. Atingido pelo Petrolão, com a presidente Dilma podendo perder em definitivo o mandato, atingido por denúncias aqui em Minas Gerais contra o governador Fernando Pimentel, muitas dificuldades. Eu disse que o partido enfrenta realmente uma crise. Nessas condições, sua candidatura tem condições de prosperar e até de o PT retomar a prefeitura na cidade? Primeiro eu quero agradecer o convite, Barroso, a BH News também pelo convite, cumprimentar meu amigo Maurício Lara, uma alegria poder tê-lo aqui, poder bater um papo sobre BH. Um grande jornalista é sempre bom para uma conversa, para uma discussão, né? Para troca de ideias, excelente. Verdade. Primeiro, esse momento eleitoral é um momento único para a história do PT, porque de fato, e para a democracia, as eleições é uma oportunidade grande para discutir, inclusive, a democracia. É verdade que a sociedade está inquieta. Está inquieta porque ela, na minha opinião, ela quer mais Estado e os Estados têm menos recursos. Esse foi o grande dilema da presidenta Dilma, porque a presidenta Dilma soube interpretar as ruas de 2013, as manifestações de julho e de junho e julho, e o Aécio não soube interpretar, portanto a presidenta Dilma ganhou as eleições. Mas quando ela chegou no primeiro ano do seu segundo mandato, na minha opinião, ela percebeu que tinha menos Estado, menos recursos, melhor dizendo, para uma demanda da sociedade que está inquieta, tem dúvida do seu futuro, de um futuro que o nosso projeto popular democrático do presidente Lula e da presidenta Dilma no primeiro mandato conseguiu melhorar a vida do nosso povo. Portanto, a presidenta Dilma sofreu um desgaste enorme de popularidade, o que não justifica fazer um impeachment sem crime, porque o impeachment tem previsão constitucional, mas precisa comprovar crime de responsabilidade. Sim, mas e a sua candidatura? Nessa conjuntura, como a sua candidatura, estou chamando de candidatura, porque Sim. Você vai passar ainda pela convenção do partido, Sim. Que deve ser nos próximos dias. Como que a sua candidatura vai enfrentar essa situação de desgaste do PT? Olhando no olho do Belo Horizontino, buscando reencantar a política, reencantar a militância do nosso partido. Eu li até que você vai pedir desculpas à população. Então, olha... Você vai pedir? Sim, com muita humildade. Sim. Agora, o pedido de desculpa por si só
não resolve. É mais uma retratação. O pedido de desculpa ou de retratação, ele vai se materializar na minha postura enquanto candidato. Então, o que eu estou propondo? Rompimento com o modelo político eleitoral. Nós naturalizamos um modelo político que não foi o PT que criou, foram as elites que criaram. E um modelo político que não era ilegal, que agora está sendo criminalizado. O PT absorveu. Não deveria ter absorvido. O PT falava que era diferente e o PT fez as mesmas coisas. Então, para além do pedido de desculpa, da retratação, eu tenho que dizer que eu vou ter uma postura diferente. Eu tenho que dizer para a sociedade que eu vou fazer uma campanha diferente e fazer a campanha diferente. Por isso que eu acho que é um bom momento para o PT debater corrupção. Aonde está a origem da corrupção? Nesse modelo político eleitoral falido, do qual todos os partidos que vão disputar conosco participaram. E pior que participaram, continua a defender nesse modelo. Eles não querem uma mudança, porque eles não querem um fortalecimento da democracia. Para fortalecer a democracia, e o Brasil assistiu à noite de horrores do dia 17 de abril, precisa ter um modelo político eleitoral onde a democracia permite a eleição das mulheres. Permite, só para completar, a eleição de negros. Permite a eleição de pobres. Esse modelo tem legalidade, mas não tem legitimidade. Portanto, eu quero convidar os meus concorrentes a fazer o justo debate sobre corrupção, a justa medida. E, nesse caso, nenhum dos concorrentes tem autoridade para discutir corrupção conosco. Eu, pessoalmente, não tenho envolvimento nenhum. Tenho 14 anos de deputado federal, teve todos os escândalos. Eu não fiz mais do que minha obrigação de não participar dos escândalos, mas acabou virando uma exceção, né, nesta regra. Portanto, o que eu quero dizer é que nós vamos reencantar o Belo Horizontino. Nós vamos reencantar a militância e nós vamos chegar no segundo turno, olhando no olho de cada Belo Horizontino e discutindo, o mais importante, o novo. Nós queremos discutir o século XXI. Nada que submeta o Belo Horizontino ao século passado, século XIX, século XX, eu tenho compromisso. Então eu vou debater só os temas do século XXI. Em outras eleições, para o Executivo, recentemente, o PT era claramente um diferencial positivo. No melhor momento do governo Lula, ajudou muita gente a se eleger. E nesse momento a gente está vendo que o PT é um diferencial negativo. Você entra na disputa como se traça assim, um pouco atrás dos outros, que tem que explicar para a população o que é que aconteceu com o PT, e os outros entram mais à vontade, quer dizer, isso te faz perder tempo, perder energia na campanha? Não, faz não. Porque o eleitor quer uma explicação da classe política. O eleitor, hoje, ele está entristecido com todos. Não adianta criminalizar só o partido. Eu estou andando pelas ruas. Só o eleitor partido que você diz, só o PT. Só o PT. Inclusive, o eleitor sabe que o PT fez muito por ele. O PT não pode cobrar mais lealdade do povo, porque o povo já nos elegeu 4 vezes. Ninguém é escravo das melhorias do homem, da política pública. A política pública é para emancipar, na sua totalidade, o cidadão. Portanto, o PT, se quiser ganhar as eleições, primeiro tem que fazer a meia-culpa mesmo. Segundo, ele tem que apresentar algo novo. É possível produzir novas ideias para esse novo século que responda os problemas desse século e resolva os problemas do século passado? Se a gente conseguir, nesse diálogo, trazer variáveis e propostas novas para enfrentar os problemas, nós vamos vencer as eleições. Eu, sim, estou muito convencido disso. E o PT precisa, eu preciso desta oportunidade e não posso fugir desse debate, porque, de fato, esse debate interessa ao nosso projeto, interessa ao meu partido, debater, inclusive, a corrupção. Agora, é lógico que eu não vou aceitar um adversário, um concorrente, de falar sobre corrupção de maneira hipócrita. Por quê? A nossa campanha será de corpo a corpo. Eu não vou usar poluição sonora, eu não vou usar poluição visual, eu não vou usar palanque, eu não vou usar até pesquisa eleitorais, não vou usar marqueteiro. Então nós vamos fazer uma campanha que garanta para o povo que eu não vou vender o futuro da população de Belo Horizonte e não vou fazer acordo, inclusive pragmático, com a Câmara Municipal, por 2 propostas ousadas nossas. Eu não serei candidato à reeleição e vou compor um governo com um simbolismo forte para enfrentar vários problemas que ocorrem no Brasil hoje. A violência contra a mulher, a violência contra a jovem e a violência contra negros. Por isso nós estamos dizendo que o nosso governo, em todos os espaços de nomeação ampla de fora e da carreira,
ele vai ser composto por paridade, de 50% de homens, 50% de mulheres, com recorte racial e com recorte geracional. Nós queremos entrar no século XXI. Eu só estou querendo perguntar uma coisa em cima disso, porque você diz que não vai usar marqueteiro, que o seu material de propaganda vai ser Não, para maneira barato, digital. vai ser um material Comitê barato e digital. tudo. Queria saber até que ponto que isso é apenas marketing de campanha. E te pergunto também, lá em São Paulo, Fernando Haddad diz que vai mostrar todo mundo que vai fazer as doações, todos que vão fazer as doações, e, de outro lado, tudo que ele vai gastar. Você pretende uma transparência assim também aqui em Belo Horizonte? Eu sou autor da lei mais importante de combate à corrupção. Qual é a lei? Lei de acesso à informação pública. Então é evidente que nós vamos dar total transparência. Primeiro nós vamos gastar apenas, eu sei que para o cidadão comum é muito recurso, 5 milhões no primeiro e no segundo turno. Mas isso significa 10% que gastaram na campanha do Márcio Lacerda. Portanto, nós não vamos falar, nós vamos fazer. E nós queremos convidar o cidadão a fiscalizar esse método de campanha que nós estamos fazendo. E nós queremos também que o cidadão cobre dos nossos adversários, porque já tem muito abuso de poder econômico nessa pré-campanha. Já tem. Por exemplo, Páginas patrocinadas, não pode. onde? Como? De vários candidatos. Quem? De vários candidatos. Né? Inclusive, nós vamos representá-los. Representar contra. Você não pode falar qual? Paulo Brandt, por exemplo. Né? Então, na verdade, nós queremos fazer diferente. E vamos fazer diferente. Agora, isso é parte do nosso processo, porque a nossa campanha ela tem 3 pilares importantes. O primeiro é romper com esse modelo, porque esse modelo gera gastança. Depois, ele vende o metrô pelo fortalecimento do transporte rodoviário coletivo, porque faz acordo, recebe muito dinheiro, aí não resolve o problema do metrô, não resolve o problema da mobilidade, ele vende a qualidade das obras. Então, nós não queremos nenhum tipo desse compromisso. Nós queremos, de fato, ter total liberdade. Você acha, deputado, que vai ser Segundo, possível? só para concluir, democracia. Olha para você ver, se o candidato não tem a democracia como um princípio, é muito difícil ele fazer um governo para todos. Nós queremos um governo para todos. Não terá tema proibido. Eu vou governar para Petralha e vou governar para Coxinha. Nós vamos enfrentar todos os problemas da cidade. O candidato diz, vou enfrentar todos os problemas. Tem, às vezes, até resposta para todos os problemas. Quando ganha, resume não ter dinheiro. Não tem alternativa. Por isso que eu estou propondo. A defesa da democracia é importante, porque eu quero abrir o mandato, a semana, ouvindo os movimentos sociais toda segunda-feira. Mas é mais importante a discussão local ou a discussão mais ampla sobre democracia? E na mesma sequência da pergunta, os candidatos vão conseguir trazer a discussão para Belo Horizonte com todo esse alvoroço que está acontecendo no Senado Nacional? É possível isso? Então aí tem o terceiro pilar que o senhor entrou muito bem. Concordando com você que os partidos todos foram contaminados nesse processo. Tem um terceiro pilar na nossa campanha, nesse tripé, que é a cidade. Então nós vamos rasgar o modelo político eleitoral para dar garantia que nós estamos retratando e mudamos de postura. Depois nós vamos fazer o debate sobre a democracia do ponto de vista de respeitar as instituições, de respeitar a sociedade civil organizada e até desorganizada. Eu fui no Beco, na comunidade Rainha das Flores. Cheguei lá, por que não pode ouvir a pessoa para arrumar um beco, para colocar corrimão, para colocar rampa do lado da escada? Esse governo não ouve as pessoas nem para fazer um beco. Terceiro é o direito à cidade. O nosso programa, nós queremos discutir o direito à cidade. Olha, para começar a discutir o direito à cidade, nós temos que ter no centro do debate a mobilidade urbana. A mobilidade urbana, precisamos resolver o problema das pessoas terem o direito de ir e vir. Por exemplo, nós vamos integrar as 34 cidades metropolitanas no transporte coletivo urbano e vamos fazer o bilhete único. E queremos discutir com o governo federal e com o governador Fernando Pimentel como é que as lideranças políticas de Belo Horizonte permitiram a CBTU comandar o projetinho de metrô de Belo Horizonte, porque funciona muito mal, mas com sede lá no Rio de Janeiro, do qual nem no Rio eles comandam mais. Nós temos que criar uma empresa regional aqui, e eu acho que ela tem que ser federal, com a participação dos 34 municípios, e pensar o transporte integrado no bilhete único, integrando todos os modais, porque o direito à cidade, a pessoa tem o direito de percorrer pela cidade. Eu estou desconfiado, não sei quantos milhões, mas está proibido de usufruir da cidade, porque não tem transporte coletivo acessível. Deputado, eu quero continuar essa discussão sobre o metrô, que é uma discussão capital aqui para Belo Horizonte,
mas no próximo bloco. Cena Política volta já já. Segue Cena Política debatendo as eleições municipais aqui em Belo Horizonte com o pré-candidato do PT, deputado Reginaldo Lopes. Deputado, o metrô, vamos voltar um pouco ao metrô, que era o assunto que encerrou o último bloco. O metrô com o governo do PT não andou. Com o governo do PSDB, vamos começar pelo PSDB. Não andou. PSDB aqui, PSDB lá em cima, não andou. PT aqui, PT lá em cima, não andou. PSB não andou. Parece uma praga instalada nessa cidade, né? Não anda 1 centímetro. E come dinheiro, né? Na última eleição a gente viu buracos. Furaram buracos. No centro da cidade, anunciando um hipotético ramal que iria até a região da Savassi. Por que esse metrô não anda? É corrupção de todos esses partidos que eu enumerei aí? Não, tem uma Já diferença. Ou é que os concessionários não deixam, pagam, contratam, financiam os políticos? O que é? Não, olha, o Márcio deve uma explicação, Márcio Lacerda. Mas não é só ele. O PSDB, também que compôs o seu segundo governo, e os seus candidatos, João Leite e Brant. Por que eu estou falando que eles devem uma explicação à sociedade belo-horizontina? Primeiro, porque prometeram e ganharam as eleições. Segundo, nos governos do PT, a União não tinha capacidade de investimento. Não tinha programa de mobilidade. Não, o governo do Lula foi um governo que teve... Eu explico quando chegou. O governo Lula teve fez... um sucesso econômico. O governo Lula, primeiro, ele usa a microeconomia. O que é microeconomia? Uma transferência de renda através do Bolsa Família para retomar o crescimento econômico. E a partir da retomada do crescimento econômico, o Estado passa a ter capacidade de investimento. Quando que o presidente Lula começa a fazer investimentos, ter programa? Quando vem a crise de 2007, 2008, que ele lança o programa de aceleração do crescimento e passa a ter dinheiro para mobilidade, para obras de grande e obras estruturantes. E a presidenta Dilma, como ministra, então ministra, junto com o presidente Lula, em 2008, lança programas de moradia, de Minha Casa Minha Vida, para gerar empregos em massa. Muito bem, para enfrentar a crise econômica internacional. A partir daí, nós terminamos o governo e fizemos uma composição com Márcio Lacerda. Quando veio aí as manifestações de junho e de julho, a presidenta Dilma anuncia o PAC da mobilidade, o PAC da saúde, o PAC da educação, o Pacto da Reforma Política e o Pacto contra a Corrupção. E, inclusive, aprovamos nesse momento a lei da delação, premiada. E, nesse momento, aprovo o meu projeto de lei de acesso à informação pública. Muito bem. Aí, olha para você ver. Houve um preconceito ou uma disputa ideológica, a gente tem que compreender melhor, por que a Prefeitura Municipal de BH, quando o PT sai da aliança, e ela tem uma hegemonia dos tucanos, do PSDB, ela tem preconceito com o dinheiro da União. Eu vou dar vários exemplos. Não é o problema só do metrô. O metrô é parte da irresponsabilidade de isolar o município do ente federado mais importante, mais rico, que tem responsabilidade. Mas deputado... Vou dar um exemplo só para concluir. Ele andou em outras capitais. Então é isso. E ele vem lá do governo militar, na verdade. Não é nem do governo PSDB, nem do PT. Vem de muito antes o metrô. Mas em 2013... Passou também PMDB, né? Passou Sérgio Ferrara. E não andou de São Paulo, andou, do Rio andou, até o Salvador andou um pouquinho. Todas as cidades estão em obras. A presidenta anuncia 50 bilhões para o PAC. Liberou para cá 3,6 bilhões. E a única capital que não consegue andar nem 1 metro é a cidade de Belo Horizonte. Por quê? Então, aí que nós temos que compreender. Tem um pouco também de isolar a presidenta Dilma, ampliar a rejeição dela como ela não fosse mineira. Então, acho que o prefeito Márcio, junto com o Aécio, que sonhou em ser presidente da República, buscou o isolamento da presidenta Dilma. É um primeiro diagnóstico. Mas tem outros. Opção equivocada do Márcio Lacerda. Fazer um metrô num ramal para Savassi, que teria necessidade de um bom projeto executivo, um bom projeto técnico, do qual era a etapa e é o ramal importante, temos que fazer a cidade para todos,
mas não deveria ter sido a prioridade inicial. Poderia ter priorizado os trabalhadores. Porque qual que é a responsabilidade do gestor de BH? É governar para os que moram aqui, mas também para aqueles que vêm trabalhar aqui e constroem a nossa cidade. Então ele deveria ter um olhar para os trabalhadores. Poderia ter ampliado para o metrô, para o Barreiro, que era mais fácil, buscar ampliação para Betim e Contagem, e eu acho que no futuro para Ribeirão das Neves, e no futuro para Santa Luzia. Esse deve ser o primeiro compromisso, porque um transporte de massa para melhorar a vida do trabalhador. O trabalhador perde tempo, nós estamos querendo reduzir jornada de trabalho, de 44 para 40. Nós podemos resolver isso se a gente tiver um transporte com maior velocidade. Ele poderia ter feito mais corredor, simples, mais barato, pintava a linha do asfalto, colocava radar e não gastaria tanto dinheiro como ele gastou com o móvel. Precisaria? Pode ser, o móvel tem um equipamento moderno. Essa é uma intervenção então, muito mais barata, porque a gente não tem, na perspectiva da economia do país, não há nenhuma expectativa de grandes obras nos próximos 4 anos. Os prefeitos, com certeza, vão se não tiver criatividade, dinheiro, né, Maurício? Se não tiver criatividade, por exemplo. Pois é, como é que seria possível Aí, resolver? olha, vamos lá, vou falar. Os tucanos, com o prefeito Márcio Lacerda, ele faz um rompimento ideológico. Se perguntar aos servidores públicos, fica nítido. Quando o PT deixa o governo, a Secretaria de Recursos Humanos passa a ter 5 secretários. Ela não lida mais com recursos humanos. Ela lida da burocracia. Ela não preocupa mais com a saúde do trabalhador. Porque é uma visão de alguns, dos tucanos, e um pouco do governo, estilo empresarial, como se o Estado não servisse para nada, como se o servidor público fosse responsável por todas as mazelas das políticas públicas. E aí ele cria a PPP. Eu não sou contra a PPP. Se a PPP resolver o problema do povo, mas para que você faz PPP? Porque você precisa fazer, você não tem um recurso, então você busca uma parceria. Em tempo rápido. PPP do metrô poderia ser uma opção, até porque a presidenta tinha liberado parte dos recursos. Mas vamos lá. Então fez o PPP para a saúde. Belo Horizonte foi construído 147 centros de saúde no governo do Patrus. Veio o SUS, o princípio fantástico, lei de primeiro mundo, em 88. Quando o Patrus chega em 93 a 96, ele constrói 147 centros de saúde. Depois de Pimentel, Célio Pimentel e Março, conseguiram construir 2 centros de saúde. E o pior, eles me apresentam uma PPP para reformar centro de saúde. Então tá, PPP para ser rápido? Tudo bem. Que tem 8 anos que não consegue reformar um centro de saúde, não consegue requalificar, não consegue construir. O que fazer? O que fazer? Não ter preconceito com a União. Ter sensibilidade política, juntar atores, dialogar com todo mundo, usar a liderança do prefeito da capital e buscar recursos na União. Sabe quantos postos de saúde que eu devo ter ajudado a fazer? Eu, como deputado, olha o meu site, olha o meu Facebook, mais de 500. Fundo perdido. A União, nesse momento, está fazendo 26 mil postos de saúde. A União, nesse momento, está fazendo 10 mil creches da UMEI, pró-infância, sem precisar endividar a Prefeitura de Belo Horizonte para 20 anos, sem entregar a receita da Prefeitura para uma Odebrecht, para qualquer empresa da PPP por 20 anos. Mas olha aqui, há uma possibilidade provado forte. Falência. Há uma possibilidade forte aí de Temer assumir definitivamente o país, o governo federal. E como que um governo, no seu caso, na hipótese de vencer a eleição, como vai conseguir de Temer um apoio, sendo que a prefeitura aqui não conseguiu nem na época do PT. Olha, não conseguiu porque fez uma opção ideológica de ter preconceito. Aparelhou. Olha, essa Neves gosta de falar aparelhou. Quem aparelhou, quem teve necessidade de mostrar para a população de Belo Horizonte que o Estado não funciona e por isso tem que fazer PPP, de recurso de 500 mil, recurso de 2 milhões, 3 milhões que a Prefeitura tem capacidade de investimento. Sabe qual é a pergunta que eu quero fazer? A Prefeitura de BH gasta apenas 43% com a folha de pagamento. Eu lido com mais de 500 municípios. Qualquer prefeito no mundo queria administrar a Prefeitura de BH, porque ela é viável. Agora, ela está com dificuldade de liquidez. Está tendo pedalada na Prefeitura de Belo Horizonte. Aonde está o dinheiro? Aonde está? Isso que eu quero saber, eu não consegui descobrir. Porque se você gasta 43% com a folha, a impressão que eu tenho é que esse discurso do técnico, do empresário, aí o tempo da administração privada é uma, o tempo da administração pública é outra. Se eu tivesse empresa, eu contratava um cara que foi bom gestor da administração pública. Porque se consegue fazer na administração pública, tem capacidade de diálogo,
sabe unir as partes, os entes, sabe elaborar o projeto, tem paciência e faz. E como prefeito, Administração você contrataria privada. gente da administração da área privada? Oi? Como prefeito, você chamaria gente da área privada para trabalhar com você? Se ele tiver capacidade e sensibilidade política, sim. O problema é quando o administrador vem da iniciativa privada e ele acha que ele dá o comando, como ele dá na empresa, e as pessoas executam sem diálogo, sem participar, sem conceber. Eu visitei um beco, a comunidade pediu para ser rampa, fizeram escada, podia fazer escada e a rampa, depois a comunidade pediu para colocar um corrimão, fazer parte da rampa para a moto entrar, para o cadeirante. Não tem diálogo num beco. E essa crítica de que o PT faz o aparelhamento, você está falando que pode chamar até pessoas da iniciativa privada, não haveria aparelhamento num possível governo seu? Não, estou falando de aparelhamento ideológico. A necessidade quando... Mas eu estou falando de aparelhamento. Eu vou entrar nisso. A necessidade de mostrar que o Estado é incompetente, tem que fazer tudo com a iniciativa privada, levou uma prefeitura que gasta 43 a ficar com dificuldade de pagamento de fornecedores. Não está pagando a contrapartida da gestão plena da saúde, pagando parte. Então, assim, não está pagando quinquênio, está criando fluxo burocrático, porque a recursos humanos virou carimbador e tem gente falando que até assédio moral. E aí faz um processo que demora a reconhecer o plano de carreira. Agora, quando você faz de aparelhamento, olha, o meu governo, primeiro, eu não vou fazer aliança pragmática com a Câmara Municipal. Isso é uma condição que eu coloquei para eu ser candidato. Não tem, a minha aliança é programática. Nada que funcionou no passado eu acredito mais. Porque a população não aceita que os meios justificam o fim mais. A população quer transparência em todas as etapas. Então, nesse processo, eu já assumi, eu estou dizendo, ganhando, nós vamos fazer o governo do século XXI, onde 50% serão homens, 50% serão mulheres. E vai ter negro e vai ter jovem. E sabe por que eu posso fazer isso? Porque eu não faço mais aliança com partido. Eu não faço aliança com partido e burocracia de partido. Os partidos verticalizaram. Os partidos priorizam o burocrata e não quem pensa política. E quem prioriza burocrata é quem tem poder econômico. Então os partidos foram dominados pelo poder econômico. E aí nos partidos de poder econômico faz o que o Michel Temer fez. Nem na ditadura, em plena democracia do século XXI, ele não consegue arrumar uma mulher, um negro, para compor o seu governo. Por quê? Ele priorizou a burocracia, o poder econômico que corrompeu os partidos políticos. Portanto, eu vou fazer um governo de meritocracia. Mas meritocracia, quando eu faço meritocracia, eu posso dizer para o seu partido, você vai indicar negro, você vai indicar mulher. Você pode indicar branco. Meritocracia é conversa de tucano. Mas eu vou usar o argumento dos tucanos. Tucano adora falar em meritocracia, mas é de conversa furada. Eles acham que só pode governar as cidades que nasceu em berço de ouro, que é branquinho, que é rico, que estudou nas melhores universidades. Conversa com o povo sabe governar. Muito e precisa governar. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo. Cena Política volta daqui a pouco. Prossegue Cena Política debatendo a eleição em Belo Horizonte, com a presença do pré-candidato do PT, deputado Reginaldo Lopes, e do jornalista Maurício Lara, jornalista e escritor. Você disse que não vai governar com os partidos de uma maneira pragmática e partidária. E como é que fica, então, a sua candidatura? O seu vice vai sair do PT? Você vai fazer o que se chama no jargão aí político de sanduíche de pão com pão? PT na cabeça e o PT na vice? Olha, nós estamos buscando uma aliança no campo democrático popular, naquelas pessoas que tiveram um princípio da democracia como um valor. Eu não quero compor no governo aquelas pessoas que acham que a democracia não é o melhor ambiente para mais avanço. Quando você rompe com a democracia, a sociedade pode esperar mais retrocesso. A garantia que tem mais avanço é quando a soberania popular é respeitada. A partir daí, nós temos esse princípio, queremos compor, mas que esse seja um princípio que eu não abro mão, porque é uma das condições para eu aceitar ser candidato no PT. O segundo princípio é que eu quero uma mulher, porque nós queremos fazer um governo compartilhado, de um homem e de uma mulher, um prefeito e uma prefeita. Portanto, nós estamos construindo
aliança com esses conceitos. Mas nos partidos, por exemplo, PCdoB, tem a Jô Moraes, né? É uma ótima e Sim, excelente mas vice. ela deve sair candidata, ela não vai, o que eu imagino, ela não deve abrir mão da candidatura dela, a não sei que vocês estejam Estamos conversando. construindo muito bem. E tem outras, tem a Maria da Consolação, né? Também no campo da esquerda. Seria um prazer ter, por exemplo, a Consola é minha amiga. Ou vai ser mesmo do PT? Pode ser. Se esse princípio for respeitado, pode ser do PT ou pode ser de um aliado. O que eu não abro mão é desse princípio. Eu acho que chegou a hora da gente voltar um pouco ao passado, nos resgates de valores e nos resgates de princípio. Então, a partir disso, é fundamental levar o PT às suas origens, a volta às suas origens. Por isso que eu não vou contratar nenhum cabo eleitoral, eu não vou contratar. Por isso que eu não vou gastar nenhum centavo para abrir comitê físico, porque o século XXI eu posso fazer os comitês digitais. Né? Eu não preciso ficar fazendo um monte de material específico para um monte de setores. Eu posso fazer isso e distribuir eletronicamente, digital. Portanto, eu acho que chegou a hora de fazer diferente. A gente deve entrar no século XXI para valer. E para entrar no século XXI, também tem que fazer uma campanha do século XXI. Eu não posso fazer uma campanha do século XX. Pois é, deputado, essa é uma questão. Você já falou várias vezes da questão da falência do modelo político, né, dessa questão que está na prática, a gente está assistindo, uma cidade como Belo Horizonte, nunca, que eu me lembre, no tempo que eu participo por aí, teve mais de 10 candidatos numa pré-eleição. Nós chegamos até 14. Vai chegar uma dezena disputando a eleição. Ou seja, fica meio uma terra arrasada, uma coisa que o eleitor... e ainda assim, quando a gente faz pesquisa, a gente vê que mesmo com 14 candidatos, 40%, 50% da população não escolhe nenhum deles. Então, é um aprendizado mútuo. Você teve aqui uma desarrumação total na política do país e agora tem que começar de onde? E como fazer isso e ganhar voto ao mesmo tempo? Porque é uma situação complicada. O eleitor quer o quê, de fato? O eleitor quer um candidato que não seja artificial, porque como os partidos tradicionais organizam sua campanha, usa do poder econômico para fazer uma ampla aliança, e essa ampla aliança é para usar a televisão. Os candidatos vão nas comunidades discutir só para fazer fotografia de televisão ou panfleto para multiplicar naquela comunidade. Usa a contratação de cabos eleitorais para comprar lideranças. Então você vai formando um candidato artificial, que ele não existe. Contrata um super maqueteiro, porque aí o candidato fala mais ou menos o que ele quer falar. Mas o que ele fala é menos do que ele queria. Ele não pode falar porque perde voto. Então, ele é um candidato muito superficial, do ponto também de vista do conteúdo. As pessoas falam que vai ter compromisso com a educação, mas não fala como. Então, o que eu pretendo? Primeiro, não ser esse candidato artificial. Até porque eu gosto de gente. Eu sou vocacionada à vida pública. Eu não quis ficar rico. Não sou contra quem, tem amigos ricos. Mas eu faço da vida política um prazer de poder mudar a vida das pessoas. Eu sou um deputado mais resolutivo de Minas. E por que eu sou resolutivo? Porque eu junto dois perfis de um técnico e de um político. De alguém que tem sensibilidade política, sabe ouvir, com a capacidade executiva. Só olhar para Minas. Eu poderia ter muito mais de 300 mil votos se eu fosse uma pessoa que trocasse favores. Eu sempre atendi a todos, independente do apoio político. Eu nunca perguntei. Inclusive, quando o prefeito me procura e fala que vai apoiar, eu falo, não, isso é igual um relacionamento. Não dá para prometer casamento. Vamos namorar. Na relação do namoro, a gente decepciona ou se apaixona. Então, não faça acordo eleitoral por causa de voto. Eu sou servidor público. Eu tenho uma missão. Eu devo a obrigação de servir as pessoas. E eu fiz disso o que eu chamo de um pé na aldeia e um pé no universo. Por que eu me tornei o deputado mais votado? Filho de trabalhador rural, saí lá do interior, porque eu que não tenho padrinho. Qual é o meu padrinho? É o meu trabalho, é a minha dedicação. E ao mesmo tempo que eu fui um bom parlamentar resolutivo de resolver, porque ninguém fez mais por Minas do que eu. Ninguém. Segundo, eu desafio também. Vamos competir, vamos ver quem fez. Olha o currículo, o eleitor pode olhar, olha a inauguração. Se eu quisesse inaugurar a obra, eu gastaria 10 anos para inaugurar o que eu ajudei a fazer. Agora, do ponto de vista do legislativo, eu criei mais de 10 comissões de temas. Eu que criei toda, nós, mas junto com o conceito de ouvir a sociedade, eu criei toda a política de juventude. Relatei primeiro emprego, relatei ProJovem, relatei FIES, criei o Estatuto da Juventude, emendei a Constituição para tratar jovem como sujeito de direito, fiz a nova lei sobre drogas, fiz a nova lei de reforma do ensino médio, fiz agora a CPI de extermínio de jovens negros, eu proponho 8 PEC para refazer
um modelo falido de segurança pública, Deputado, um outro conceito. a gente Então, eu sabe. acho que o eleitor vai conseguir, só para responder, ter em mim um candidato que tem coragem de falar. Eu não tratarei nenhum tema pela metade e não vou responder pela metade. Eu posso até criar brechas para o conservadorismo, para a demagogia dos meus adversários, fazer um ataque. Mas eu prefiro ganhar a eleição falando o que eu penso. Olha, não Você acha que é existe possível? vestal em política. Existe vestal em política? Eu acho que está muito difícil. Como você pretende conseguir os 10 milhões de reais? Não vou gastar 10. Você falou que ia gastar 5, Cinco. e se for para o segundo turno, mais 5 no primeiro e no segundo. Segunda. Então daria. 5 no primeiro e no segundo. Sim, Eu daria também um entendi 10. 5 num e 5 Não, no não, vou cinco gastar nos dois. 5 total. Vou declarar na justiça 5 Sei, milhões mas total. mesmo assim, como conseguir sem apoio empresarial? Eu vou com os amigos, pessoas físicas. Eu acho que um bom candidato, primeiro ele tem que demonstrar que tem capacidade de receber doação. Isso faz parte da eleição americana. A eleição americana, as pessoas e os melhores candidatos é aqueles que arrecadam pequenas quantias. Se eu tiver capacidade de envolver os belo-horizontinos nesse novo debate e pedir para fazer a justa debate sobre corrupção e rasgar o modelo político eleitoral atual, eu vou convencer que a sociedade contribui com a minha campanha. Então, eu vou arrecadar de pessoas físicas. E eu acho que isso é o único caminho da democracia. Se a gente ganhar essas Mas você eleições, já começou nós estamos isso? Nós vamos fazer a partir do dia 16 de agosto. Se a gente conseguir fazer isso, nós estaremos desnaturalizando um processo que as pessoas foram naturalizando. Eu não quero fazer nenhum discurso aqui moralista e nenhum discurso denista. Porque essa questão de mar, de lama, de corrupção, se viu apenas para tirar uma mulher que, no CPF dela, pessoalmente ela é muito honesta, para colocar um governo que está todo sendo questionado sobre corrupção, que é do Michel Temer. Agora, deputado, o senhor está propondo uma campanha de risco, uma campanha que está rompendo com o modelo tradicional para poder fazer, diante das circunstâncias atuais, uma campanha que é de risco. Viver é um grande risco. Viver é um grande risco, é perigoso também. Mas, em 16 Mas é nada de mais agosto, revolucionário do que a vida. 16 de agosto a 2 de outubro, dá tempo de fazer essa conversa com o eleitor? Nessa proposta de risco, de rompimento com o que estamos todos É acostumados? uma eleição curta, né? Um pouco. Eu tenho dito que não vou fazer pesquisa nem quali e nem quanti. Quali, porque eu estou fazendo 10 reuniões por dia. Eu estou chamando quem já governou, quem militou, quem tem opinião, e estou debatendo a cidade. Dedico a isso. Estou agora visitando todas as regiões limítrofes, estou conhecendo, estou pisando, porque é onde pisa, a cabeça pensa melhor. E estou também disposto a começar minha campanha às 5 horas da manhã e terminar 22 horas. Eu vou fazer de corpo a corpo, eu vou conversar com a sociedade. A partir disso, eu tenho uma contribuição coletiva da cidade que queremos, com o cidadão. Não preciso gastar milhões para fazer essa pesquisa. E do ponto de vista quanti, eu espero o resultado das urnas no dia 2 de outubro. E eu tenho uma convicção, nós vamos para o segundo turno. Por quê? As pessoas estão muito politizadas. As pessoas querem um candidato verdadeiro, um candidato que tem história, um candidato que não se envolveu em corrupção e não vai se envolver em corrupção. Então, a partir desse perfil que eu caminhei na vida política e as pessoas conhecendo o que eu já fiz, porque as pessoas não conhecem o que um parlamentar faz. As pessoas votaram em mim porque eu sou muito resolutivo. Então, eu levei muita coisa objetiva, escola, creche, universidade. Aqui em torno de Belo Horizonte, todas as escolas técnicas que tem. Ribeirão das Neves sou eu que construí. Sabará, eu que articulei. Contagem também. Santa Luzia também. Mas a sua trajetória política ela não é feita em Belo Horizonte, né? Ela é feita em 300 cidades. Ela é feita com o olhar do Estado. Quantos votos você teve em Belo Horizonte? Ela é feita com 2 olhares fundamentais. O primeiro olhar, de ter responsabilidade com a aldeia do qual eu represento. Eu custei aprender isso, porque eu não sou filho de político tradicional. Eu aprendi isso no segundo mandato. Porque eu, no primeiro mandato, eu fui um deputado, estritamente deputado. Cheguei lá, criei comissão, presidi, mudei Constituição, relatei programas importantes como o Primeiro Emprego, depois ProJovem, depois fiz o novo FIES. Eu imaginava, fizemos o ProUni, ajudamos a construir, virei deputado amigo da Unesco pela dedicação à juventude, educação e cultura. Eu imaginei, vou ter os votos todos dessa turma que participa. Não, não é bem assim. Porque faltou o olhar objetivo, o olhar concreto daquelas cidades que votaram e delegaram a mim uma representação. Então, no segundo mandato, eu começo a desenvolver uma tese que o bom parlamentar ele deve ter um pé na aldeia e um pé no universo. O pé na aldeia, se lá naquela comunidade que transferiu uma representação
não é transferiu, né? Porque quando você representa, você não substitui. Mas ele, com o voto popular, ele me deu uma representação, eu tenho que resolver aquele problema objetivo. Qual é o problema objetivo? Às vezes é uma ponte, às vezes é uma escola, uma creche, um posto de saúde, uma articulação de um programa. Muito bem. Então, a partir daí, nós começamos a desenvolver esse olhar da aldeia. Ninguém é universal sem amar a sua aldeia. E depois, um outro olhar é que eu também não abro mão de ser um legislador. Eu quero mudar o Brasil. E só muda o Brasil com grandes ideias. E aí, eu tenho orgulho de dizer que se tem meia entrada, nós que fizemos a lei do estatuto, se tem meia entrada, meio passe estadual para o jovem ter o direito de ir, nós que fizemos. Depois eu apresentei a nova lei sobre droga, que despenalizou o usuário de droga, uma lei moderna. Então, assim, nós estamos criando várias leis. Você está falando muito dos seus projetos como parlamentar. Mas é para explicar. Sim, então, eu sou um deputado que fiz muito para o Belo Horizonte. Eu vou emendar, sabe? Como legislador lá do Legislativo. Isso já entra no seu... muitas pessoas falam que o seu objetivo principal é candidatar-se ao Senado daqui a 2 anos? Olha... Você está dando esse aspecto? Eu jamais candidataria a uma eleição pensando na próxima. Não faz parte do meu caráter. Eu sou candidato a prefeito de Belo Horizonte. E vou ganhar as eleições. Eu chegarei no primeiro turno, em primeiro lugar, e mais, derrubando a rejeição do PT. Porque a sociedade não vai aceitar um discurso que criminaliza uma instituição. Quando erra uma pessoa, não erra a instituição. Se for assim, todos os partidos não poderão disputar a eleição. E o pior é que tem candidato que tem o seu nome circulando em algum benefício ilícito. Então, na verdade, esse é o debate que nós queremos fazer. E para além também do passado, para além dos erros, ilícitos na campanha. A sociedade conhece. Para além dos erros, eu também vou enfrentar os problemas da cidade. Eu me tornei o deputado federal mais votado do Brasil no PT e o mais votado em Minas, sem ter um padrinho político. Eu me tornei porque eu me dediquei há 14 anos a fazer o bem. E é um deputado que sabe articular. Você falou do Michel Temer. Vamos supor que o Michel Temer continua presidente e eu sou prefeito. É lógico que eu não vou isolar meu Belo Horizonte por causa do governo do Michel Temer. Eu acho que ele é um governo ilegítimo, mas existe um governo ilegítimo, existe um Estado. Como na ditadura, existia Estado, o Estado da exceção. A União tem a obrigação de assumir as suas responsabilidades e terá em mim, a sociedade, uma liderança que sabe o papel de ser prefeito de BH. Porque eu quero ser prefeito para o ônus e para o bônus. Porque os prefeitos aqui, quando interessa, ele fica com bônus. Quando ele recebe o cidadão que vem se tratar aqui na saúde, ele tem preconceito. Quando os trabalhadores vêm para cá, ele acha que isso não é problema dele. Então eu seria um prefeito sabendo o papel de ser prefeito da capital. E sabe por que criou Belo Horizonte? Para ser a capital de todos os mineiros. Quando criou Belo Horizonte, foi para receber os princípios da República, ser uma cidade plural, uma cidade que acolhe a todos. E nesse princípio que criou Belo Horizonte é que eu vou exercer o mandato de prefeito de Belo Horizonte. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo. Cena Política volta em um instante. Segue Cena Política nesse último bloco, debatendo a eleição em Belo Horizonte com o pré-candidato do PT, deputado Reginaldo Lopes. Reginaldo, você vai buscar, lá no PT, o PT, só para um entendimento maior de quem acompanha, o PT a gente sabe que é um partido com vários segmentos, são as correntes partidárias, né? E você é integrado à corrente do governador Fernando Pimentel. Existe um outro grupo, de uma certa maneira adversário, que é ligado a Patrus Ananias. Você vai buscar o apoio de Fernando Pimentel, ele enfrenta dificuldades, você vai tê-lo como um padrinho político da sua campanha? Primeiro eu já superei, né? Porque eu fui candidato unitário. Não teve disputa. Eu me tornei candidato de todos. O PT está extremamente unido. O Patrus tem debatido comigo novas ideias. Tem dado ideias maravilhosas. De uma pessoa que tem uma sensibilidade extraordinária. O Fernando Pimentel, a contribuição dele é de um prefeito que governou a cidade
Então, eu espero dele o que eu espero de todos os belo-horizontinos. Porque como minha campanha é horizontal, eu quero que todos os belo-horizontinos, e vou criar plataforma para isso, que possam mandar ideias. Olha, Barroso, tem mais de 1000 espaços virtuais na internet que discute em tempo real a realidade do seu bairro, da sua comunidade, do seu clube. Eu vou reconhecer esse espaço como ouvidoria virtual de participação e vou resolver os pequenos problemas em 24 horas, com um gabinete itinerante. É muito simples. Dá para recolher um lixo em 24 horas, dá para tampar um buraco, dá para trocar uma lâmpada. E não precisa contratar internet, site, consultor, nada, já está pronto, reconhece os espaços e distribui os pedidos e responde à sociedade. Às vezes a imagem da política fica negativa porque não resolve as pequenas questões. Mas também vou usar. Eu falei que eu serei governo de todos. Que quando eu falo defesa da democracia, é o princípio que a democracia acolhe a todos, sem nenhum preconceito. O século XXI não cabe preconceito. Nesse olhar, eu vou refazer o orçamento participativo. Eu vou voltar o orçamento participativo numa lógica de discutir todos os instrumentos do planejamento participativo, do PPAG, da lei orçamentária e da lei de diretriz orçamentária, mas eu vou fazer um princípio que eu chamo de tripé de participação e gestão. O que é o tripé de participação e gestão? Eu estou usando o mesmo conceito que tem nas universidades, que é um conceito, do ponto de vista do ensino milenar, do ponto de vista da pesquisa bicentenário, e que é um conceito indissociável, onde discute ensino, pesquisa e extensão. Então eu quero discutir com o povo de Belo Horizonte, porque eu não quero ganhar eleição falando que vou resolver, e depois que eu ganhar, eu falo que não tem dinheiro. Então eu vou submeter ao debate a questão do planejamento participativo, o orçamento participativo. Na outra perna do tripé, eu vou discutir o sistema fiscal e tributário. Se tem justiça social sem justiça fiscal, esse dinheiro é viciado. É como se esse dinheiro fosse do tráfico. A capacidade contributiva do cidadão será respeitada no nosso governo. Às vezes você tem uma casa em área nobre, mas a família perdeu liquidez. Talvez ela não aguenta pagar aquele imposto na mesma proporção daqueles que têm liquidez. Nós temos que repensar o sistema. Vai ter um IPTU seletivo? Nós não vamos ter IPTU justo. E mais do que o IPTU, nós queremos discutir, na mesma proporção que a gente discute o gasto, nós queremos discutir a arrecadação e nós queremos... Vai diminuir o IPTU do Podemos, Estado? nós vamos discutir o terceiro pilar, que eu chamo de controle social. A sociedade, inclusive a sociedade que o PT promoveu, os novos 70 milhões de habitantes, está desconfiado que o Estado gasta muito e gasta mal. Então eu vou submeter a controle social todas as políticas que estão sendo executadas em Belo Horizonte. Se elas têm 3 E's, se elas são efetivas, se elas são eficientes e se elas são eficazes. Com esse olhar de orçamento participativo e de gestão participativa, tripé da participação, tratando esses 3 pilares indissociavelmente, eu poderei resolver todos os problemas que a sociedade quiser que resolva. Sem usar a desculpa que não tem dinheiro. Porque usando esses 3 instrumentos, eu posso dizer para a sociedade que eu vou fazer mais, que eu vou fazer melhor e que eu vou fazer com menos. Então, a questão da eficiência da educação, por exemplo, dou um exemplo na saúde. Quando um cidadão chega num posto de saúde, que ele olha, o médico olha para ele e vê ali um cidadão portador de direitos humanos igual a ele, eu quero saber, quando um agente da saúde da família, ele chega na casa, ele é resolutivo? Eu quero saber se o modelo educacional da Prefeitura de Belo Horizonte leva em consideração o direito ao aprendizado. A relação do modelo educacional é com o conteúdo? A relação efetiva é com o aluno? A relação do modelo educacional, ela é com o ensino ou ela é com o aprendizado? Então nós não vai ter tema proibido. Deputado, olha, essa confusão que virou a política brasileira, a gente percebe que o cidadão, nesse momento, ele sabe muito mais o que ele não quer mais do que ele quer, do que ele espera. É muito difícil saber o que o cidadão realmente espera nesse momento. Você acha que ele quer mais o corrimão lá no beco, ou ele quer mais o metrô, ou ele quer mais o orçamento participativo? O que de fato... O anel rodoviário. O anel rodoviário. O que de fato, usando a expressão que você usou e que um outro candidato já usou em outras eleições, o que de fato dá para fazer e o que as pessoas, na sua leitura, as pessoas realmente esperam de um prefeito? Capacidade de diálogo, sensibilidade, honestidade. Você vai, de fato, abrir o gasto e a arrecadação?
Você vai ter um governo transparente? Você vai afirmar compromissos e vai buscar resolver? Pode ser resolvido. Nós temos os instrumentos no gasto, na eficiência e na arrecadação. Os 3 instrumentos, por isso eu chamo de um tripé de participação popular e de gestão, resolver qualquer problema. Deus que democraticamente essa decisão seja tomada com a participação do popular. Então, por exemplo, é lógico que o governo tem prioridade. Atual arrecadação, eu vou dar prioridade. E sabe qual é a prioridade? Eu vou disputar o futuro dos nossos jovens e das nossas crianças contra o tráfico. Não é correto nós deixar o Brasil naturalizar tanta morte de pessoas que está acontecendo nas periferias. E nós vamos fazer isso de 2 formas. Primeiro, lá, eu vou trazer para cá, e não tem problema dizer que eu estou copiando, o céu da Marta. Eu vou estabelecer escola e educação e escola em tempo integral. Porque a educação eu posso fazer em tempo integral, ampliando o projeto Pimentel, que é a escola integrada. Agora, nessas comunidades, eu vou fazer equipamento de primeiro mundo. Proposta da Marta piscina, com a Marta fez, eu vou colocar nas aglomeradas, nas periferias. Vou fazer porque eu vou disputar. As pessoas falam assim, mas o jovem do ensino médio, eu fiz a reforma do ensino médio. É um ensino médio falido, que fala de tudo e não ensina nada. E 15% só chegarão à universidade, particular e federal. No meu governo, em regime de colaboração com a União e com o Estado, eu vou qualificar todos os jovens que demandarem. Por quê? É de responsabilidade constitucional do Estado? É. Mas o prefeito não pode abandonar seus jovens. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, eu quero esse debate. Como fazer? E vou, democraticamente, discutir com a sociedade. É lógico que eu tenho uma vivência. O que é um candidato? O candidato, ele é ele, porque ele não é só de osso e carne. Ele tem alma. É lógico ter um pouco de mim, da minha trajetória. Ele também não é um quadro branco. Ele pertence a uma sociedade. É lógico que parte de mim será parte do que pensa a sociedade. E é lógico que eu sou de um partido do qual eu tenho orgulho. Só acho que não valeu a pena governar o Brasil e governar Belo Horizonte por 20 anos o PT, quem não conhecia Belo Horizonte, ou não conhecia o Brasil, ou continua não conhecendo Belo Horizonte, ou não conhecendo o Brasil. Então não vem com esse negócio do PT e por isso, por Reginaldo. O Reginaldo é um ótimo candidato, se estivesse fora do PT ia ganhar a eleição. Todo mundo fala pra mim, sai do PT que eu te apoio que você ganha a eleição. Pelo amor de Deus, isso é inquisição. Vamos discutir sério os problemas. Vamos romper com a origem dos problemas de maneira verdadeira. Vamos parar de mentir para o eleitor. O candidato, usando abuso de poder econômico, até na pré-campanha, falando para a sociedade que eu que sou responsável, fazendo a mesma coisa e dizendo para a sociedade que vai ser diferente, Einstein dizia, você repete o modelo, esperar resultado diferente é o cúmulo do absurdo. Então eu estou muito tranquilo, eu acho assim, teremos uma boa campanha. Ô, deputado, eu queria te perguntar o seguinte, na hipótese de sua candidatura chegar ao segundo turno, você procuraria o apoio do prefeito Márcio Lacerda, que estava com o PT há 4 anos, né? Houve esse rompimento há 4 anos. Você procuraria? Não, primeiro, eu sou amigo pessoal de todos. Eu sou uma pessoa que faço política no campo das ideias. Pessoalmente, eu não tenho nenhuma divergência pessoal. Mas qual seria sou duro do ponto de vista ideológico. O seu campo de aliança? Tenho princípios e tenho programa. Eu não vou negociar programa, mas vamos negociar apoios. Então, não alterando o programa, é lógico que nós vamos buscar o apoio. Eu mais o Márcio trabalhamos juntos. Nós coordenamos a campanha da presidenta Dilma em 2010. Né? Eu tenho admiração por ele. Não tenho problema com o Márcio. Agora, é lógico que o governo dele Ele é um bom prefeito? Cometeu equívocos. Márcio Lacerda é um bom prefeito? Ele poderia ser melhor do que foi. Eu acho que faltou essa capacidade de ouvir. Faltou um pouco mais de sensibilidade. Né? Porque a vida pública, com nossa caminhada, inclusive no legislativo, permite a gente ficar cada vez mais sensível. Eu também tenho uma formação, que eu saí do interior, saí da roça, fui padeiro de Maçapão 10 anos, comecei a trabalhar muito cedo, né? E também militei na igreja, na pastoral, acho que isso deu uma sensibilidade maior para a minha ação política. Mas, de fato, e o outro erro que ele cometeu foi, na verdade, ir rompendo com a participação da sociedade. Por exemplo, o transporte. Tem lógica de acertar o transporte, melhorar a qualidade do transporte público, sem ouvir o usuário. Então, na verdade, o governo Márcio ele foi se perdendo. Usou muito maqueteiro e depois ganhou a eleição, continuou muito maqueteiro no governo. E, na verdade, a participação não passa de mero jogo de marketing para dizer que está fazendo, que deu continuidade ao PT. Mas o que é perceptível na sociedade belo-horizontina é que isso foi desfeito, desmontou. Eu acho que a influência do PSDB, a influência negativa dos tucanos, contaminou o governo do Márcio Lacerda. Então, eu colocaria as falhas do Márcio mais na aliança do PSDB do que na próprio estilo. O deputado, eu tenho perguntado
de uma certa maneira, a todos os candidatos que vêm aqui, que o palanque é uma coisa, né? Eu me lembro de uma frase do Hélio Garcia que dizia o seguinte: ele fez muita promessa durante a campanha, depois foi cobrado por jornalistas, e ele disse assim: que é isso, eu tenho um apagador no vidro de para-brisa, no para-brisa traseiro, eu apago tudo para trás, não lembro dessa promessa. O próprio Fernando Henrique Cardoso também disse, né? Esqueça tudo que eu escrevi, tudo. Você tem propostas inéditas, alternativas. Elas são só de campanha ou são por aí mesmo? Só pontualmente me responda isso, Sim. que estão me avisando. Eu tenho 4 mandatos, Barroso. Pega meus panfletinhos e olha o que eu prometi e assumi de compromisso legislativo. Cada ano eu faço mais do que eu assumi de compromisso. Quando eu ganhei, eu falei, vou fazer a política para a juventude. Fiz. No segundo mandato, vou fazer a política sobre droga. Fiz. No terceiro, eu falei, vou fazer a reforma do ensino médio. Fiz. No quarto, eu falei, vou enfrentar a questão do extermínio de jovens negros. Fiz. E ainda estou fazendo outro tema agora, que eu pedi para criar e vou ser presidente, que é planejar o envelhecimento populacional brasileiro. Que o maior problema do Brasil é conviver com a população daqui 20 anos, de mais de 80 milhões, sem o Estado pensar nada. Nem rua tem para as pessoas que têm dificuldade de mobilidade. Então, na verdade, eu cumpri todos os compromissos como parlamentar. E do ponto de vista prático, de juntar as pontas, pegar programas, levar para o município, você pode ligar para cada 10 municípios uns 5, para 50%. Eles vão dizer, cara, resolve, ponta firme, não faz promessa que não consegue cumprir e sempre surpreende. Tanto que abriu as urnas, a cada eleição eu dobro de votação. Você acha que é fácil dobrar a votação no campo legislativo e chegar ao 4º mandato, sendo o deputado mais votado de oposição a Minas, ao governo do PSDB? Então, assim, essa é a garantia que o eleitor pode ter, que nós vamos cumprir e vamos discutir democraticamente e vamos encontrar saídas juntos para resolver os problemas de Belo Horizonte. Agradecer nunca é demais. Agradeço novamente em nome do programa. Eu que agradeço. E da emissora, oportunidade democrática para discutir. Ao deputado Reginaldo Lopes e ao jornalista e escritor Maurício Lara. Livro dele, O Filho do Corrupto, é muito bom para ser lido. E Cena Política agradece principalmente a você que acompanha o nosso debate semanalmente. Até o próximo.